Meus irmãos, é com muita alegria que nós damos as boas-vindas a todos quantos já estão presentes nesse santuário. Como é bom recebê-los nessa noite de domingo, primeiro domingo do mês de maio, quando nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor e dar início a esse mês que é importante para a vida da igreja, por ser um mês voltado para a família. Diversas atividades ao longo desse mês de maio estarão voltadas para a família. Aproveito para dizer que o programa logo de manhã desta semana, a partir de amanhã, terá como ênfase a família. Esses serão os assuntos das mensagens do logo de manhã. E também para lembrar que no próximo domingo começa a campanha promovida pela Junta de Missões Nacionais, 100 dias de oração. A ênfase será a família, e aí caprichosamente se escolheu esse período. A campanha começará no Dia das Mães, terminará na Semana do Dia dos Pais, em agosto, e durante todo esse período nós somos convidados, conclamados como batistas brasileiros a orar pelas famílias. Nós o faremos diariamente. Há uma grande muralha de oração que durante todo esse tempo, de forma ininterrupta, terá alguém orando em favor das famílias do Brasil, em favor das nossas famílias. O irmão pode se inscrever no site da campanha e dessa forma participar, definindo em que período do dia ou em que data específica o irmão estará reservando algum tempo para a oração. A nossa igreja promoverá uma vigília de oração no próximo dia 22, começando às 18 horas, indo até às 24 horas, das 18 às 24. Do dia 22 de maio estaremos reunidos aqui para orar pela família. É possível que ao longo dessa campanha outros momentos sejam dedicados a isto, mas dessa forma nós entraremos na campanha de oração em prol da família. Quero lembrar também aos irmãos das atividades desta semana. Os diversos grupos têm seus encontros. Amanhã à tarde, o grupo produtivo. Na quarta-feira à tarde, a MCA. Na quarta-feira à noite, estaremos reunidos em culto de oração, como igreja. Após o nosso culto de oração, haverá uma reunião da Comissão de Finanças. Os irmãos têm sido convocados para este encontro, e queremos lembrar também que os demais grupos se reúnem em seus horários normais. Na sexta-feira, além dos ensaios, há o encontro das mulheres, a MCA no horário alternativo, também a Sociedade de Homens. No sábado, os jovens, os adolescentes têm seu encontro, e durante a semana, em diferentes dias, acontecem as reuniões dos grupos familiares. Se o irmão ainda não faz parte de um grupo familiar, identifique pelas informações do boletim um grupo próximo à sua casa, no qual o irmão possa se envolver e do qual possa participar. Nós estamos hoje sem nossos ministros de família. Pastor Apolônio está na Igreja Evangélica Batista do Cordeiro, onde realiza o batismo de alguém de sua família. Essa é a razão pela qual não está entre nós. Quero também, neste momento, lembrar a reunião do grupo Somos Um, que acontece no próximo sábado à tarde. E aproveito para dizer que aqueles que vêm para a reunião do Somos Um deverão trazer doações, preferencialmente água, para a campanha realizada pela Associação Batista de Ação Social para levar água para o sertão do estado. Se outros irmãos desejarem participar dessa campanha ao longo da semana, também podem trazer aqui para a igreja água ou alimentos não perecíveis que serão destinados às cidades do sertão do estado, onde a seca tem trazido profundo sofrimento a muitas famílias, e precisamos assistir a essas famílias, demonstrando nosso amor e nosso cuidado. Temos avisado também, e o boletim fala detalhadamente sobre isso, que nos dias 17 e 18 acontece um encontro de treinamento e capacitação para professores de crianças, ou para irmãos que desejam se envolver nesse trabalho. É um apelo e um convite que fazemos aos irmãos para que participem dessa área tão importante do trabalho da igreja. Dias 17 e 18 acontece, portanto, esse encontro de treinamento. Vale a pena participar. Providenciem, portanto, suas inscrições. Avisamos hoje pela manhã que nós ainda não fechamos a relação de irmãos que terminaram a leitura da Bíblia
por ocasião do aniversário da igreja e que, portanto, receberão os seus certificados. Se o irmão concluiu a leitura da Bíblia e não informou a secretaria da igreja, faça-o, e nós pretendemos já no próximo domingo fazer a entrega desses certificados aos irmãos que fizeram a leitura da Bíblia nesse período. Lembramos ainda que ainda temos disponíveis CDs dos 90 anos, bem como selos comemorativos dos 90 anos, que podem ser adquiridos como souvenir apenas ou como selos para endereçamento postal. Os irmãos poderão usar naturalmente como selo postal o selo alusivo aos 90 anos da igreja. Os irmãos interessados devem procurar, após o culto, o ponto do Verbo, onde terão a possibilidade de adquirir tanto os CDs como os selos alusivos aos 90 anos. No próximo domingo, nós estaremos reunidos aqui pela manhã num culto que sempre é muito especial e muito agradável para toda a igreja. É um marco na história dessa igreja, a celebração do Dia das Mães. No próximo domingo, pela manhã, portanto, estaremos reunidos aqui. Temos feito um esforço muito grande para ver se o culto do Dia dos Pais chega perto. Não conseguimos ainda, mas temos esperança. Mas certamente no próximo domingo teremos aqui um culto muito bonito, alusivo ao Dia das Mães. Também nesse mês de maio, por conta da celebração do mês do lar, nós teremos sempre, a cada domingo, a participação de famílias da igreja, na participação definida e já tradicional em nossa igreja com o nome de Famílias que Cantam. Hoje à noite a família do irmão Diógenes participará do nosso culto e nos demais domingos desse mês teremos sempre a participação de uma família nos cultos da igreja. Depois desses avisos, dessas comunicações, quero só lembrar que após este culto haverá um encontro com a comissão de comunicação e esperamos que os membros dessa comissão se reúnam. Não demoraremos muito tempo, mas temos alguns assuntos importantes para tratar. Neste momento eu quero identificar as pessoas que nos visitam. Eu não tenho nomes de visitantes aqui comigo, mas eu gostaria muito de conhecer as pessoas que nos dão a alegria de sua presença. Eu lhes pediria, por gentileza, que se colocassem de pé, aqueles que nos visitam, onde estiverem. Temos algumas pessoas presentes, permaneçam de pé por alguns instantes, não se assentem ainda. Vocês vão receber o cumprimento de alguém da igreja que está próximo a você, vão receber também um cartão de boas-vindas de nossa igreja, e com esse cartão queremos expressar nossa gratidão pela sua presença, nosso desejo de tê-lo outras vezes entre nós, e por isso, junto ao cartão, há uma parte destacável onde você pode colocar os seus dados pessoais e entregar aos pastores após o culto. Dessa forma, poderemos manter esse contato. Muito obrigado a cada um de vocês por sua presença. Que Deus os abençoe no decorrer deste culto. Nesse instante, nós nos prepararemos em oração ao som do prelúdio para cultuar ao Senhor.
De pé, faremos a leitura da palavra de Deus. No texto do Salmo 130, em seus versículos 3 a 5. Salmo 130, versículos 3 a 5, leiamos em uníssono. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. Cristo, bom mestre divino, 126 do cantor cristão. Senhor Deus, é para te louvar que nós nos encontramos aqui, para falar de tua grandeza, mas também para falar do teu amor que se manifesta no perdão que nos concedes. E por isso nós nos colocamos na tua presença, arrependidos de nossos erros, na busca do teu perdão e da tua graça. Desejosos, Pai, de que tu recebas a nossa adoração, que a ti levamos neste instante. Mas também nos colocamos na tua presença para buscar as tuas bênçãos, para suplicar o teu amor e o teu cuidado para conosco no suprimento de cada uma de nossas necessidades. Que por tua bondade tu continues a agir para conosco. E que, ó Senhor, também através deste culto, tu fales ao coração de cada pessoa presente aqui. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Sem
Estamos aqui hoje à noite por causa do Calvário, uma música cantada pelo coro. Nós estamos aqui porque nós reconhecemos o Cristo que morreu por nós no Calvário, aquele que nos ama, morreu demonstrando o seu amor para conosco, e aquele que disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali estaria presente. Também aquele que disse que responderia às orações que fossem feitas no lugar que ele escolheu para a casa de Deus. Nós só precisamos ter consciência de que a oração respondida por Deus pode ser um sim, pode ser um não e um espere, mas Ele não deixa a oração sem ser respondida. Nós devemos orar pelas famílias da nossa igreja. Mês de maio é o mês que nós enfatizamos a família. Devemos orar pelas famílias da nossa igreja, além de irmãos nossos que estão hospitalizados e precisam também das nossas orações. São famílias da nossa igreja que estão enfermas, estão com algum membro enfermo de sua família. É o caso do irmão Misael Guzmão, ele, corista do coro masculino, ele foi submetido a uma cirurgia na sexta-feira e está na UTI do Hospital Esperança. Devemos orar pela sua recuperação. Devemos orar pela recuperação dos gêmeos, são netos da irmã Graucinete, eles nasceram de forma prematura. Devemos orar por esta família também, pela família da irmã Amara Inácio, ela está hospitalizada, pela família do pastor Sidney Viana Leite, ele está hospitalizado, pela família do irmão Eduardo da Paixão, irmã Elvira, ele, irmão Eduardo, está hospitalizado, pelo irmão Aureliano Ferreira, também hospitalizado, pela recuperação da irmã Jaqueline Carvalho, irmã Jaqueline Gomes, o irmão Enio Feitosa será submetido a uma cirurgia amanhã. Devemos orar também. Como vemos, são famílias da nossa igreja que precisam das nossas orações. Além das famílias enlutadas, a última, no longo de 10 dias, tivemos o irmão Saulo Tarso, o pai dele faleceu, o pai do irmão Carlos Alves também faleceu, a irmã Damares Dias, e na quinta-feira faleceu Ben Perrucci, o filho da irmã Glaucília. São famílias da nossa igreja que precisam que oremos em seu favor. Então, o mês de maio é um mês que nós devemos orar pelas famílias da nossa igreja, por nossas famílias. Oremos. Senhor, nós estamos na Tua casa porque nós reconhecemos a Ti como Senhor de nossas vidas. E nós viemos aqui, Pai, Te agradecer pelos cuidados que Tu tens para conosco, pela prova de amor que Tu deste a cada um de nós, enviando o Teu Filho para morrer em nosso lugar. Nós Te agradecemos pelas famílias da nossa igreja. Te pedimos, ó Pai, que Tu estejas fortalecendo cada membro das famílias da nossa igreja. Nós citamos aqui várias famílias que estão necessitando da Tua intervenção. Tu estejas, ó Pai, confortando, consolando, Tu estejas dando ânimo para cada família citada aqui, que eles possam testemunhar do Teu amor, que eles possam, nesses momentos de aflição, de angústia, eles possam crer em Ti e sentir a Tua presença mais próxima. E que nós, como igreja, Senhor, possamos estar atentos a estas famílias que precisam que demonstremos amor por elas, compaixão, possamos ter o compromisso de orar por cada família da nossa igreja. Fala aos nossos corações através das partes que se seguem neste culto. Essa oração fazemos em nome de Jesus. Amém.
Jesus deixou, há de que vai voltar. Nessa promessa firmado estou, sou tão feliz em pensar essa promessa tão divinal, forças-nos dá contra o mal. Sinto esse dia bem perto estar, aqui Jesus vai voltar. Oh, quando há de ser, oh, quando há de ser, que eu sei o Senhor descer com a voz de arcanjos, as trombetas do Rei. Senhor, oh, quando há de ser. No mundo aqui só podemos ver o mal a nos tentar. Não há um justo nenhum sequer. Cristo precisa voltar. O mundo está em total negror, vagando em escuridão. O homem vive em total desamor, sofrendo atroz solidão. Oh, quando há de ser, oh, quando há de ser, que terei o Senhor descer com a voz de arcanjos, as trombetas do Rei. Senhor, oh, quando há de ser, que dia glorioso há de ser. Convidamos os diáconos para nos apoiarem neste momento. Esta é uma parte do culto da nossa igreja, quando os membros e congregados reconhecem que tudo vem do Senhor e Ele nos dá o privilégio de nos tornarmos partícipes da proclamação do Evangelho de Jesus aqui na terra. No livro dos Provérbios, no capítulo 3, de 7 a 9, nós lemos assim na tradução Bíblia Viva: não fique cheio de si, pensando que sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso.
A verdadeira sabedoria é amar e obedecer ao Senhor, fugindo do mal. Se você fizer isso, terá sempre saúde e vigor para enfrentar a vida. Dê honra ao Senhor, oferecendo a Ele a primeira parte de tudo quanto você ganha. Salmo 119, versículo 108, nós lemos assim a palavra de Deus: aceita, ó Senhor, as minhas palavras de gratidão, pois elas são sinceras. Ensina-me a praticar as tuas instruções para a vida. Convidamos o irmão Carlos Spakov para agradecer a Deus os dízimos e ofertas entregues nesse momento. Senhor, os nossos corações estão agradecidos porque Tu tens concedido o privilégio de estarmos na Tua casa e nela participar com dízimos e ofertas para o Teu reino. Suplicamos que estes valores, eles sejam de tal maneira canalizados, que vidas sejam transformadas, que almas se encontrem com Cristo e o tenham como seu único Salvador. Olha para as necessidades dos Teus filhos e dos visitantes, todos quantos têm as suas carências, as suas dificuldades. Coloca, Senhor, a Tua mão de cuidado e de misericórdia, a fim de que todos possamos sentir a Tua presença e o Teu calor em nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Amém.
Quero convidar os irmãos a se colocarem de pé para a leitura da Palavra de Deus. Antes, preciso dar uma informação. Há um veículo de placas KYJ5953, creio que é um Palio, que está com os vidros abertos, estacionado em frente à igreja. Como está chovendo, é importante que seja providenciada a ida do proprietário para que se feche os vidros do veículo. Vamos ler então a palavra de Deus no texto da primeira epístola de João, capítulo 4, versículos 9 e 10 e versículo 15. Leremos de forma responsiva, como indicado no programa. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Cantaremos Maravilhoso Amor, hino 170 do Inário para o Culto Cristão. Jesus.
Chamo a atenção dos irmãos para 3 diferentes versículos das Escrituras, encontrados, o primeiro deles, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 31 e no versículo 31. O outro está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículo 20. E ainda na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 24. 3 diferentes momentos em que encontramos uma declaração semelhante. Jeremias 31, 31, traz a seguinte promessa do Senhor: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Em Lucas 22, versículo 20, encontramos a seguinte narrativa do evangelista a respeito do que aconteceu no momento da celebração da ceia. E diz: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Finalmente, na carta aos Hebreus, no capítulo 12 e no versículo 24, nós lemos a seguinte declaração do autor da carta aos Hebreus a respeito de Jesus Cristo: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Seria fácil identificar se lhes perguntasse o que há de comum entre esses 3 textos. Um deles traz uma promessa feita séculos antes da vinda de Jesus ao mundo. O outro traz um momento específico vivido por Jesus Cristo às vésperas ou às portas de sua prisão e às vésperas da crucificação. O outro traz, numa epístola escrita a cristãos de origem judaica, a explicação da conexão entre estes 2 textos. O que há de comum entre eles? A palavra aliança, traduzida por aliança, ou por testamento, ou por pacto. Na língua grega, a palavra é diateque, que pode ser traduzida por diferentes expressões como essas: aliança, pacto, testamento, e significaria mais ou menos o que nós teríamos hoje numa linguagem mais moderna como contrato. Um pacto, uma aliança, um testamento é um contrato firmado entre partes. Um documento que estabelece obrigações e direitos de ambas as partes. Não é sem razão que a primeira parte da Bíblia é chamada de Antigo Testamento. Poderia ser chamado Antigo Pacto, Antiga Aliança. É esta a ideia. A segunda parte, quando temos a vinda de Cristo ao mundo e sua história, é chamada justamente de Novo Testamento, Novo Pacto, Nova Aliança. Algo novo, mas não surpreendente, porque a referência a ele já existia no Antigo Testamento. Por isso fiz questão de ler primeiro um texto do profeta Jeremias. E lá ele fala da promessa de Deus de que ele faria uma nova aliança, um novo pacto, um novo testamento. Naturalmente a palavra encontrada originalmente não é a mesma, porque o texto não foi produzido em grego, mas em hebraico. A palavra aqui traduzida por aliança, que significa também pacto ou testamento, é a palavra berit, que curiosamente vem de um outro verbo, que é o verbo bará. Um verbo muito interessante, muito curioso na língua hebraica, que tem diferentes traduções. Uma delas é o uso da palavra bará como sinônimo de comer.
E aí descobrimos uma relação histórica, semântica inclusive, com o fato de que os pactos eram selados numa refeição conjunta. Comer junto significava selar uma aliança, e era assim que os antigos faziam a celebração de um pacto. Só para ilustrar, se formos ao livro do Gênesis, no capítulo 31, versículo 54, encontramos a história do pacto selado por Jacó com Labão. E os versículos anteriores dão mais detalhes dos termos desse pacto, dos termos dessa aliança. Mas o versículo 54 de Gênesis 31 diz exatamente isto: e ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comer pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. E dessa forma Jacó sela a aliança, o pacto, o testamento, o contrato firmado com Labão. Algumas vezes no Antigo Testamento encontramos referências a esse fato. Não é por acaso, portanto, que Jesus decide celebrar um pacto com seus discípulos e o faz em uma refeição. Há um momento em que Jesus os convida para juntos, em torno da mesa, comerem a última Páscoa. E aqui veja como caprichosamente Jesus escolhe os detalhes. Primeiro, aquilo teria que ser selado em uma refeição. Era um pacto, era uma aliança. Outro detalhe, deveria ser selado por ocasião da celebração da Páscoa, para que ficasse clara a conexão entre essa nova aliança e a antiga aliança, entre esse novo pacto e o antigo pacto, para que ficasse claro que esse novo pacto surgia em substituição ao pacto firmado outrora. Aquilo que fora prometido e esperado ao longo do Antigo Testamento agora se concretizava. A declaração de Jesus em Lucas 22 é justamente a confirmação da promessa encontrada em Jeremias 31. E é isso que o autor da carta aos Hebreus faz questão de explicar. Na carta aos Hebreus ele cuidadosamente explica a relação entre o antigo e o novo pacto, entre a antiga e a nova aliança. Lembra, por exemplo, que o antigo pacto era incompleto, imperfeito, incapaz de perdoar o homem de forma plena e de forma definitiva. O novo pacto, não, esse é diferente, esse é definitivo, esse é eterno, esse é efetivo, esse é perfeito. O pacto anterior era uma imagem prévia, era uma sombra, esta é a expressão usada pelo autor da carta aos Hebreus, uma sombra do pacto que viria, do pacto que seria firmado. É algo pedagogicamente colocado por Deus para que o novo pacto fosse entendido em seu significado e em sua extensão, para que o novo pacto fosse recebido em sua eficácia e em seu significado. Jesus então celebra este novo pacto, essa nova aliança. E nesse novo pacto, nessa nova aliança, algumas coisas precisam ser lembradas. Uma delas é que o sangue não é mais o sangue de animais sacrificados, marca da antiga aliança, mas é o sangue de Jesus Cristo. E por isso ele diz: esta é a nova aliança no meu sangue. Não há dúvida com relação a isso, ele é claro ao explicar isso. Não seriam mais sacrificados animais. E na carta aos Hebreus, o autor faz questão de explicar que, enquanto o sangue de animais, imagem, ideia, previsão daquilo que viria de forma efetiva e definitiva, trazia sim o perdão de forma simbólica, mas limitadamente. O sangue de Jesus Cristo viria, e diz João em seu evangelho, para nos purificar de todo pecado. Algo pleno, completo, definitivo e final. Naturalmente isso implicaria no sofrimento de Cristo.
Isso implicaria na sua morte, e é por isso que o Antigo Testamento já explicava isso, para que nenhuma dúvida pairasse. E já o profeta Isaías, em suas profecias, falava do servo sofredor. E no capítulo 53 encontramos a minuciosa declaração do que Cristo faria por nós. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Em Cristo, a nova aliança tem como característica o derramamento do seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Mas há uma outra coisa importante a ser lembrada: nesse novo pacto, as nossas obras não têm valor, nossas obras não têm mérito. Na verdade, o antigo pacto serviu também para mostrar a absoluta incapacidade do homem de se justificar por seus próprios esforços. A antiga aliança, estabelecida com base na lei, foi suficiente para mostrar que o homem jamais alcançaria a perfeição, que ele jamais conseguiria cumprir de forma plena todas as demandas da lei de Deus. Mais que isso, ainda que ele conseguisse cumprir a lei ritualística, a imensa lei estabelecida pelos líderes religiosos, o que já seria impossível, mas ainda que ele conseguisse, isso não o tornaria perfeito diante de Deus. E Jesus esclarece isso melhor ainda quando no Sermão do Monte nos lembra que nós pecamos em pensamento, e ainda que não consigamos realizar determinados atos pecaminosos, já somos pecadores diante de Deus quando o desejo nos dominou, quando a cobiça nos dominou, quando o ímpeto ao pecado nos dominou, quando cedemos à tentação dentro de nós. E é por isso que a palavra de Deus claramente nos diz que não há justo nem sequer um. Somos todos falhos, somos todos pecadores, somos todos imperfeitos diante de Deus. Num dos sermões desta semana, no programa logo de manhã, o pastor Irlande lembrava um antigo provérbio chinês que afirma que existem dois homens bons. Um já morreu e o outro não nasceu ainda. São os dois homens bons que existem sobre a terra. Uma maneira de dizer que somos todos imperfeitos, falhos. O pacto não poderia ser baseado em nossos méritos, porque estaria fadado ao fracasso. O pacto precisaria estar firmado sobre os ombros de alguém sem pecado. Por isso a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Por sua pureza e por sua perfeição, ele pôde trazer sobre seus ombros esse novo pacto. Nesse novo pacto, nós não apenas somos perdoados, nesse novo pacto nós somos transformados. E aqui é bom lembrar que o conceito de transformação de vida também não é um conceito que surge apenas no Novo Testamento, ele já está presente nas profecias veterotestamentárias. Vejam o que está escrito no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 26, onde Deus já promete uma transformação de vida. E ele diz: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei de vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Nova vida, novo espírito, novo coração. Quando Jesus afirmava: necessário vos é nascer de novo, embora o douto Nicodemos fosse incapaz de entender a que ele se referia, Jesus não trazia apenas um conceito novo, Jesus trazia algo já prometido desde o Antigo Testamento.
O apóstolo Paulo percebe isso e mais adiante vai escrever que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Sabem o que significa isso? Significa que não importa o quanto pecamos, antes de buscar o perdão de Cristo, fomos purificados. Não importa o quanto o pecado ocupou espaço em nossa vida, antes de conhecermos a Cristo, fomos lavados. Por isso, reiteradamente, as Escrituras trazem imagem após imagem, para nos fazer perceber esse conceito que às vezes nos parece tão difícil. Pecados vermelhos como a escarlate, que são tornados como a branca lã. Pecados lançados nas profundezas do mar, pecados dos quais Deus sequer se lembra, pecados lavados no sangue de Cristo, figuras que tentam reiterar, ratificar o conceito de que nós fomos purificados, transformados, limpos absolutamente em Cristo Jesus. O novo pacto, diferente do antigo, transforma a nossa vida, faz-nos novas criaturas, faz-nos nascer de novo. Esse novo pacto tem ainda uma outra característica. Esse novo pacto nos propõe um novo amanhã. É muito importante entender que em Cristo Jesus nós não apenas vencemos o passado, nós nos tornamos vencedores para o futuro. Em Cristo Jesus não apenas somos libertos do peso e da culpa do ontem, em Cristo Jesus nós somos tornados herdeiros da vida eterna. Jesus precisava explicar para os seus discípulos que o pacto antigo agora era substituído, que a aliança antiga era apenas uma figura do que agora se concretizava. Jesus Cristo precisava deixar aos seus discípulos a imagem clara de que nele, no seu sangue, um novo pacto surgia. Por esse novo pacto nós somos transformados, não por nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Por esse novo pacto somos tornados herdeiros, e herdeiros da vida eterna. E Jesus faz com que esta mensagem se torne inesquecível. Ele os convida a uma refeição. Nesta refeição, declara o estabelecimento de um novo pacto. Falo exatamente às vésperas da sua crucificação, para que ficasse clara a ideia de que o sangue vertido na cruz não o era sem razão, mas era parte do pacto proposto por ele. Jesus promete um novo pacto. Jesus o realiza pendurado no madeiro, para que os discípulos jamais se esquecessem dessa verdade. Mas ele queria se certificar de que isso não seria esquecido, ainda que os anos passassem, que as gerações se sucedessem. E vamos à carta aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo, na primeira carta, capítulo 11, diz que ele repassava à igreja aquilo que recebera. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança, novo pacto, novo testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Estamos aqui para celebrar o novo pacto em Cristo Jesus. Relembrar o seu amor e o seu sacrifício. Relembrar a sua graça que nos alcançou, purificando-nos dos nossos pecados,
tornando-nos nova criatura, concedendo-nos a vida eterna. Estamos aqui para relembrar o que jamais pode ser esquecido, para celebrar o que nos proporciona salvação e para anunciar o que Cristo fez, para que outros experimentem o que Cristo pode proporcionar. Esse novo pacto, celebrado com cada um de nós no íntimo do nosso coração, purifica os nossos pecados, transforma a nossa vida e nos faz herdeiros da vida eterna em Cristo Jesus e por Cristo Jesus. Eu os convido a participarmos juntos desta refeição, a relembrar o pacto selado por Cristo Jesus. Aos que já somos partícipes desse pacto, um momento de gratidão. Aos que ainda não o são, um convite para que experimentem em Cristo Jesus o perdão dos pecados, o surgimento de uma nova vida e a certeza da vida eterna. Amém. Eu quero convidar os diáconos a se posicionarem conosco nesse instante. Nós passaremos a participar dos dois elementos desta celebração, exatamente como Cristo fez. O pão, memorial do seu corpo dilacerado na cruz, o vinho, memorial do seu sangue vertido na cruz. Pacto selado no sofrimento de Cristo, para que nós gratuitamente recebêssemos nossa redenção. Quero convidar neste momento o diácono Valmir Ribeiro para nos dirigir a Deus numa oração de gratidão por este momento, e em especial pelo primeiro desses elementos, o pão. Deus, eterno Pai, nós neste momento queremos te agradecer porque nos amaste de tal maneira que deste Jesus, que ao morrer por nós, nos deu perdão dos pecados. É o que pedimos em agradecimento, que nos abençoe neste dia e que outras pessoas possam também ter esse sentimento e essa liberdade de seus pecados. Em nome de Jesus, amém. Amém. Cantaremos nesse instante Rude Cruz, enquanto o pão estará sendo distribuído.
De acordo com o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Neste momento, convido o diácono Carlos Spakov a nos dirigir ao Senhor numa oração, agradecendo o cálice, segundo elemento desta celebração, que nos lembra o sangue de Cristo derramado na cruz para perdão dos nossos pecados. Senhor nosso Deus, nós te somos imensamente agradecidos por teres enviado o teu Filho Jesus Cristo, que veio, morreu e derramou o seu sangue, e diz que pelo seu sangue os nossos pecados são purificados. E assim o caminho de acesso para a tua graça, para o teu amor, ele está aberto. Cristo sofreu, e nós desejamos, Senhor, que esta lembrança, que esta realidade, ela se marque no coração e na vida de tantos quantos ouvem esta mensagem, e que sejam dias de decisões, dias de oportunidades para receber a Cristo e também poder participar deste momento, anunciando que este mesmo Cristo vai voltar. No nome de Jesus nós te oramos. Amém. Amém. Neste momento, enquanto ouvimos um hino, o cálice estará sendo distribuído. Não havia nele beleza ou formosura que nos agradasse. Era rejeitado, o mais humilhado entre os homens. Sabe o que é padecer, desprezado, dele não fizemos caso. Ele tomou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas transgressões, e nós olhávamos para ele, pensávamos que eram seus próprios pecados que o levavam ali. Mas foi por mim e por ti. Moído pelas nossas iniquidades, oprimido e humilhado, não abriu a boca como um cordeiro. Seu castigo nos traz paz, suas chagas a cura, por suas pisaduras somos sarados, porque ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões,
pecados que o levavam ali. Mas foi por mim e por ti, quando derramou sua alma na morte. Fez oferta pelo pecado e se alegrou, porque Ele nos viu. Somos fruto do seu penoso trabalho, somos sua porção, sua satisfação. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões, e nós olhávamos para Ele, pensávamos que eram seus próprios pecados que o levavam ali. Mas foi por mim e por ti. Semelhantemente também, depois de cear, tomou Jesus o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Cantaremos neste instante o hino de número 99 do cantor cristão. Hino que nos lembra que o Senhor que foi à cruz para realizar em seu sangue o pacto, a aliança que nos proporciona salvação. Foi o Cristo que venceu a morte e que, ao deixar o sepulcro vazio, nos assegurou a vida eterna. Em Cristo somos vencedores, não apenas sobre os nossos pecados, mas também sobre a morte. Cantemos com alegria: ressurreição. Senhor.
coração. Ao lembrar o teu amor por nós, demonstrado na morte de Cristo, ao lembrar a graça que nos concedeste no novo pacto firmado pelo sangue de Jesus, ao lembrar o perdão dos nossos pecados, a experiência da nova vida em Cristo Jesus, ao lembrar, Senhor, a vitória de Cristo sobre a morte e a certeza que temos de que Ele está conosco e conosco caminha a cada dia de nossa vida em direção à vida eterna. Ó Pai, que cada pessoa que nos assiste neste momento, presente nesse santuário, ou a nos acompanhar através do rádio ou da internet, viva este novo pacto em Cristo Jesus, tendo seu sangue derramado na cruz para nos perdoar, e que esse sangue purifique as vidas das pessoas que ainda não abriram seu coração para Jesus, mas que o façam ainda hoje, que experimentem em Cristo Jesus o perdão dos seus pecados, o novo nascimento e a certeza da vida eterna. Ajuda-nos a viver em conformidade com esta nova aliança e a proclamá-la durante todos os dias de nossa vida. E agora, ó Pai, que o teu imenso amor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.